O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. Ô Paulo Júnior, você sabe que no começo do meu time de botão, eu lia o roteiro pelo meu Gmail e a letra normal servia. Agora eu já tenho que aumentar aqui, pôr lupa na página. Você acha que o problema é de quem? Eu tô ficando cego, a olhos vistos, com perdão do trocadilho. Tô ficando cegueta, rapaz, não consigo ler direito. Ainda assim, boa noite. Boa noite. O programa Meu Time de Botão começa debaixo de guerra, debaixo de uma guerra civil. Um ano antes da Iugoslávia ser oficialmente desintegrada, o futebol do país conseguiu a sua principal conquista através de um time absurdamente talentoso. Estamos falando do Estrela Vermelha, campeão europeu e mundial de 1991, ano em que conseguiu também o bicampeonato iugoslavo, que se tornaria tri em 92. Mihailovic, Savicevic e Prosinec, 3 nomes famosíssimos, 3 dos principais nomes, não os únicos, que vão merecer destaque nessa edição, nesse programa especial do Estrela Vermelha. Voltamos a falar de Europa, né, Leandro Amin? Falamos de Borussia Mönchengladbach, agora Estrela Vermelha, porque giramos, né, por futebol feminino, por futebol de salão, e depois do Mönchengladbach, vamos com outra história que muita gente conhece, imagino. É uma história das famosas, porque é uma história de um título bem, entre aspas, alternativo. Um título dos queridinhos do futebol alternativo. Curtem muito essa história do Estrela Vermelho. A gente vai tentar contextualizar um pouco mais no programa de hoje. Exatamente. Para falar sobre essa Iugoslávia, colocar essa Iugoslávia em um contexto geopolítico, a gente chamou o Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do Tabuleiro do Xadrez Verbal, o podcast aqui da casa que fala de política internacional. O professor Felipe é nosso campeão de audiência e torcedor do Estrela Vermelha, na Iugoslávia, né? Na Iugoslávia eu sou Estrela Vermelha. Hoje na Sérvia, né? Aqui no Brasil, ele prefere não declarar a sua preferência clubística. A gente vai ouvir o professor Felipe Nobre Figueiredo falando aqui com a gente, para a gente entender um pouco mais sobre que Iugoslávia é essa que a gente está colocando no Estrelão. Olá, Leandro. Olá, Paulo. Olá a todos os ouvintes aqui da Central 3. Prazer estar com vocês. Para resumir aí em apenas alguns minutos, né, a Iugoslávia ela foi criada após a Primeira Guerra Mundial. Iugoslávia significa Terra dos Eslavos do Sul. Ela era parte do movimento pan-eslavista, parte não, né? Era o ápice do movimento pan-eslavista, que pretendia reunir diversos povos eslavos sobre o mesmo país. E por isso que o que nós temos hoje como Eslovênia, Croácia, Bósnia, Sérvia, Montenegro, Kosovo e Macedônia eram o mesmo país. Da Primeira Guerra até a Segunda Guerra foi um país, uma monarquia. Durante a Segunda Guerra Mundial, o país foi ocupado pelos alemães e dividido entre facções, usando as divisões internas a seu favor. Depois da Segunda Guerra Mundial, o país foi governado pelo Partido Comunista e transformado na República Federal da Iugoslávia, liderado por Joseph Tito, o principal líder dos partisanos que lutaram contra os alemães na Segunda Guerra Mundial. E nesse aspecto, a Iugoslávia acabou se tornando um dos principais países europeus no geral, e certamente talvez a maior economia e a maior população da Europa Oriental. É importante lembrar também que a Iugoslávia, mesmo sendo um país socialista, ela não era um país que seguia o comunismo soviético. Pelo contrário, a Iugoslávia liderou o movimento dos chamados não alinhados. Tinha um modelo econômico próprio, baseado em cooperativas, não em estatização. Inclusive o próprio Stalin queria matar o Tito, literalmente, por ser por esse racha dentro do bloco soviético. E nos anos 1980, a Iugoslávia, embora com os nacionalismos, herança da Segunda Guerra Mundial,
tomando outro caráter, tomando um tom muito agressivo, violento, às vésperas do que a gente vai chamar de dissolução da Iugoslávia, uma série de processos, de conflitos que durarão aí uma década, né, no qual o maior símbolo acaba sendo a cidade de Sarajevo. A Iugoslávia, na década de 1980, era um país grande, com bastante população, seguindo a tradição de vários países socialistas, tinha educação física como um dos seus principais programas escolares, tanto que a Iugoslávia ela vai ter grandes times de futebol, grandes times de basquete, por exemplo, o time campeão mundial de basquete antes da dissolução da União Soviética será a Iugoslávia. Em 92, mesmo com a dissolução, a Croácia será medalha de prata nas Olimpíadas de basquete, perdendo apenas para o apelão do Dream Team. Então é nesse contexto que a gente tem times de futebol populares e que tinham apoio governamental e contavam com bastante pé de obra para terem bons times, com vários craques que vocês vão falar aqui no programa. Então, e inclusive o próprio Estrela Vermelha, ele acaba se tornando um preâmbulo da dissolução da Iugoslávia que viria com, infelizmente, muita destruição e muitas mortes. Botão por botão. A vinheta comeu o abraço do Felipe, mas a gente devolve o abraço. Valeu, Felipe, pela explicação. E o botão pro botão costuma ser no final, né, Paulo? Mas a gente resolveu colocar no começo, porque acho que vale a pena, nesse caso aqui, no caso do Estrela Vermelha, a gente primeiro falar dos jogadores, depois a gente conta a história da temporada 90-91, e assim a gente já ilustra o quanto esta unidade se tornaria impossível de se imaginar 2 anos depois. Por exemplo, o Pansev, artilheiro desse time, era macedônio. O Savicevic, que teve a carreira mais conhecida no mundo, aí, era montenegrino. E o Prosinec, croata. Já o goleiro e o capitão Stojakovic nasceu em Mitrovica, que é território de Kosovo. Ou seja, é um time com várias nacionalidades diferentes, mas todos debaixo da bandeira iugoslava. Seguindo, falar de Sinisa Mihailovic, canhoto que integra o hall dos maiores batedores de falta da história do futebol, foi comprado justo naquele ano da conquista. Ele tinha 21 anos, era muito jovem. Tamanha qualidade para bater na bola fez dele sair da lateral esquerda e atuar também no meio campo. Tem gente que pensa que isso é só com brasileiro, né? Mas aconteceu lá fora. Fez história no futebol italiano, onde é recordista de gols de falta e muito querido na Lazio, na Inter e na Sampdoria. Chegou ao Red Star, ao Estrela Vermelha, em 1990. Era peça bastante importante para o time alterar taticamente a sua formação ao longo dos jogos. Jogadorzaço, né? Jogadorzaço. Para mim, não sou dos maiores conhecedores desse time, mas para mim, o grande símbolo. Quando penso nesse momento do futebol, do Estrela Vermelha, da Iugoslávia, é o primeiro cara que me vem à cabeça. Hoje, treinador ainda no futebol italiano. Jugovic também era croata e um camisa 8, um meia-direita do tipo clássico mesmo, e carregava a bola colava no pezinho direito dele, tinha muita qualidade para carregar a gorduchinha. Revelado no próprio Red Star, foi outro que fez carreira na Itália após a conquista com o Estrela. Ele atuou por Sampdoria, foi campeão italiano na Samp, inclusive, também por Juve, Lazio e Inter, além de formar o meio-campo do Atlético de Madrid junto com Juninho Paulista em meados dos anos 90, Paulo Júnior. Juninho já era Juninho Paulista? Essa é a grande pergunta, hein? Essa é boa, hein? No Middlesbrough não era? Não. Era Juninho. Eu acho que já era, hein? Acho que ele vira paulista no Atlético, sei lá. Perguntaça, hein? Seu grande parceiro de meiuca, Robert Prosinec, nasceu, na verdade, na Alemanha, mas é croata e jogou, inclusive, a Copa de 98 com a camisa quadriculada, inesquecível. Ele que já tinha jogado a Copa de 90 pela Iugoslávia. Prosinec foi criado no Dinamo de Zagreb antes de chegar, em 87, ao Estrela Vermelha, graças à recusa de seu time anterior em lhe dar um contrato profissional aos 18 anos. Outra história brasileiríssima, né? Transição de jovem por falta de assinatura no papel. Já naquele ano ele foi um dos destaques do Mundial Sub-20. Campeão com o Estrela, saiu direto para o Real Madrid. Também jogou no Barcelona e era um meia do porte de um Laudrup, de um Raj, de um Stoichkov. Tinha um tempo próprio de jogo, uma capacidade técnica exuberante, outro maestro, né? Esse dá para chamar de maestro. E filho, como falávamos fora da filho de croata
com o sérvio que nasceu na Alemanha. Maluco, o posicionamento dele, inclusive, era muito difícil, era uma situação muito delicada no tempo de guerra civil iugoslava. E fica a pauta, né, pro xadrez verbal, as árvores genealógicas desse time, né? Chegada, onde seriam os avós, né, de Prosinec? No ataque do Estrela Vermelha, Dejan Savicevic, um filho do futebol de salão que você tanto gosta, Paulo Júnior. No clube desde 88, era o homem de movimentação no ataque, sabia jogar tanto pela ponta quanto dentro da área centralizada. Quando foi para o Milan, em 92, virou efetivamente um meia, praticamente abandonou as pontas do gramado, deixou de ser um atacante de ofício. No Estrela, era a flecha que faltava para receber a bola desses 3 garotinhos que falamos até aqui, que falamos antes, que citamos neste quadro botão por botão. E era também o terceiro homem de ataque quando o Binici, falaremos dele ao longo do programa, atuava ao lado do Pansev no ataque. Ele voltou para o Estrela em 99 após passar 7 anos no Milan. Pela seleção da Iugoslávia, ele atuou 56 vezes. Darko Pansev, montenegrino, fecha o quadro com o número 94 gols em 91 jogos pelo Estrela Vermelha, mais de um gol por jogo para o Pansev. Se ele não é muito conhecido por aqui, certamente é mais do que reverenciado por lá até hoje, claro, por causa desse número, dessa tabela de artilharia para lá de vistosa e celebrada com certeza pelos torcedores. Na seleção da Iugoslávia, 27 jogos e 17 gols. Depois também chegou a defender a camisa da Macedônia. Após vencer o mundo, foi jogar na Inter de Milão, onde ficou por 3 temporadas. Tinha 1,75, hoje considerado baixinho para a posição. E tem outra pauta para o xadrez verbal, hein? Por que a Itália? Né? Por que a Itália, hein? Todo mundo foi jogar na Itália. É verdade. E o Pansev é malquisto na Inter de Milão, porque teve que sair pela porta dos fundos por acusação de forjar contusão. Uma coisa brasileiríssima. Nossa, outra, né? Que o diga... Posso fazer uma listinha aqui? Não, vamos poupar nossos amigos brasileiros, mas é fácil uma listinha de quem já forjou. Pra gente entrar na temporada 90-91, na verdade falar um pouquinho do que aconteceu antes, mas enfim, ir em frente, a gente coloca o time do pôster da final, o time que se consagrou campeão da Europa pelo Estrela Vermelha. Stojanovic, Sabananovic, Marovic, Belodedic e Nadjovski. No meio para frente é brincadeira. Mihailovic, Zugovic, Prosinec, Savicevic, Pansev e Binici. Lembrando das palavras que o Felipe já nos colocou aqui no meu time de botão, vale reforçar que o futebol, e claro a Liga dos Campeões também, era muito diferente e muito mais equilibrado do ponto de vista econômico e por consequência técnico do que a gente tem hoje. Então, se hoje é impossível um time da Sérvia sonhar de verdade com a conquista da chamada orelhuda, em 91 isso era perfeitamente possível. Dava para você manter os principais jogadores no país por um tempo maior e se aproveitar de um cenário onde, por exemplo, o Estrela Vermelha formava e trazia jovens valores com planos de contratos longos, ideias de longo prazo, ao mesmo tempo em que a própria Iugoslávia, e isso o Felipe também falou, se abria a um modelo econômico mais próximo do capitalismo, tal qual temos hoje em quase todo o planeta. Já faz tempo, né, que a gente não tem um lampejo real em Liga dos Campeões de um time que não seja dos gigantões, né? De fato, vale essa reflexão. Ainda antes de chegar na nossa temporada em questão, quando em 1986 o Steaua se tornava o primeiro clube do leste europeu a ganhar a Europa, na Iugoslávia, boa parte do time campeão de 91 já era forjada, seja na base com atletas que brilhavam também na seleção, seja com a contratação de nomes como Stojkovic, só 21 anos de idade, mas já atendido a esse perfil pretendido pelos novos diretores do clube. Os resultados vieram rápido. Na temporada 87, quando o Estrela Vermelha foi eliminado pelo Real Madrid, mas venceu em casa, fez 4-2 em casa contra o poderoso time espanhol e chamou muita atenção de quem acompanhava o futebol internacional, o futebol europeu. 2 anos depois, em 89, contra o Milan nas oitavas de final, outro sinal de força acabou interrompido pela forte neblina no jogo de volta, quando, jogando muito mais e fazendo 1-0, a classificação estava na mão do time da Iugoslávia, até porque o Milan tinha um homem a menos, mas o nevoeiro salvou o time italiano
com a controversa decisão de voltar o jogo na tarde do dia seguinte. O Milan, que conseguiu zerar o placar e colocar até Gullit voltando de lesão para esse duelo, acabou conquistando o empate 1-1, derrota nos pênaltis, classificação do Milan. E você deixou aqui na pauta, Leandro Amin, doeu, mas formou casca daquelas derrotas que depois que o time chega no objetivo, acabam sendo lembradas como parte do ganho de maturidade, né? De uma certa um fortalecimento, entrosamento, maturidade para esse time jovem. E começou a discutir-se a questão da regra, né? O jogo parou aos 20 do segundo tempo e teve que começar do zero no dia seguinte. É uma loucura, né? Tá errado, né? Tá muito errado. Tá errado, né? De forma que o gol do Jugovic no 1-0 do jogo que não terminou, na verdade não existe. É um gol fantasma. E conta esse gol no Wikipedia? Então, essa é a grande questão. E no RSSSSSF deve ter um asterisco. Um asterístico. Entra em cena no meu time de botão o técnico Ljupko Petrovic, que chega ao clube para a temporada 90-91. O time já bicampeão iugoslavo, mas com um sonho europeu ainda vivo. O Petrovic trabalhou em categorias de base da Iugoslávia e havia sido campeão em 89 com um time mediano da Iugoslávia. Ele foi campeão nacional, por isso estava em alta e o Estrela Vermelha chamou o rapaz. Na primeira fase da Champions League, lembrando que ali era mata-mata desde o começo, né? Era uma competição de eliminatórias apenas e só reunindo campeões. O Grasshopper da Suíça foi o adversário do Estrela Vermelha. Grasshoppers que é gafanhoto, viu, Paulo Júnior? Não sei se você sabe. Hein? Que coisa. São os gafanhotos da Suíça. E todos os planos que o time alvirrubro, o time iugoslavo tinha de classificação fácil, foram por água abaixo logo na estreia. 1-1, complicado em casa, um jogo que colocou muita pressão sobre os planos do Estrela Vermelha. No jogo de volta, porém, alívio. Um 4-1 em plena Suíça, com 2 gols de Prosinec, foram suficientes para que a classificação chegasse. A gente vai ouvir o primeiro gol da partida, o gol do Pansev, o gol que abriu a contagem para a goleada que classificou o Estrela Vermelha na primeira fase da Copa dos Campeões 90-91. Stošić. Pančev, evo velike prilike za Pančeva i 1-0 za Crvenu zvezdu. 1-0 za Crvenu zvezdu, 12. i 13. minut prvog poluvremena. Darko Pančev, ko bi drugi? Pogledajmo još jednom. Majstorski je Vlada Stošić ubacio u vatru Darka Pančeva. Švajcarski fudbaleri smatrali su da se golgeter Crvene zvezde nalazi u nedozvoljenoj poziciji, a majstor, veliki majstor Darko Pančev u 10. 12. minutu svejedno. Eu quero chamar a atenção, Paulo, pro barulho da torcida no gol. Ah, bom, achei que você ia chamar a atenção pro que disse o narrador depois do gol. Porque o jogo é na Suíça, cara, e você olha no YouTube, tem acessível os lances. A torcida do Estrela Vermelha toma conta do estádio, assim, é realmente um número imenso de torcedores que foram até a Suíça para essa partida. E eu falei antes que toda campanha que a gente lembra aqui parece sempre ter uma campanha anterior, né, de derrota que acaba fazendo parte da história. E todo mata-mata tem um jogo ali que é um empatezinho que não era também, né? A gente não tem uma história de torneio de mata-mata de atropelo do começo ao fim, né? É verdade. Dessa vez foi essa história que você contou na primeira rodada, 1-1 contra um time suíço. Segunda fase, Estrela Vermelha contra o Rangers da Escócia. Brown, gol contra, Prosinec e Pančev marcaram e os nossos do time de botão fez 3-0 já no jogo de ida, em casa. Daí, bastou só um empatezinho lá na Escócia para conseguir avançar na segunda fase, na segunda rodada eliminatória da Champions League. O adversário depois seria o Dinamo Dresden, do leste alemão. De novo, grande jogo em casa, 3-0, Prosinec, Binic e Savicevic. Na Alemanha Oriental, veja só, o jogo não acabou. A torcida do time local, do Dresden, vendo a viola em cacos após o gol do Estrela Vermelha, que vencia por 2-1, portanto, precisava de 5 gols, faltando poucos minutos, passou a tirar objetos em campo e acabaram forçando o apito final.
e prematura. Aí eu te pergunto, Leandro e a mim, algum alemão pensou que ia voltar e ser 0x0 esse jogo? Porque acabou antes, né? A gente falou outro dia do 7x1 que a Inter de Milão conseguiu reverter. Com uma latinha de Coca-Cola, né? De Coca-Cola e Mönchengladbach. Que coisa, vai hein? saber, né? Vale lembrar que o Dinamo Dresden era o campeão da Alemanha Oriental. Oriental. Né? Então, o Dinamo Dresden, o campeão alemão era o Bayern. Pois é, o campeão da Alemanha Oriental era o Dinamo Dresden. Vamos ouvir o áudio do gol derradeiro, o gol do Pansev, porque ele faz o gol e a torcida resolve melar o jogo. Então tá tudo no mesmo áudio. Preste atenção nos comentários indignados do comentarista jugoslavo. Koji menja mesta, prilika za Pančeva, Darko Pančev i gol! 2-1, Darko Pančev, njegov 4. Eurogol. 2-1. Crvena zvezda je preokrenula rezultat. Darko Pančev, modern center for, nepredvidljiv golgeter, uvek opasan po gol, naročito kada se nađe u 16. Pogledajte, mladić rođen u znaku strelca. 2-1 za Crvenu zvezdu. I u ovom trenutku, po svemu sudeći, sudija Emilio Sorijan Aldren označava kraj susreta. Entendeu? Quanta frieza, hein? O bicho tá pegando, estão jogando coisa no campo, não vai acabar bem. Naquele tempo o Gatorade era garrafa de vidro, irmão. O pessoal jogava mesmo. Semifinal da Copa dos Campeões, o Estrela Vermelha tem pela frente o Bayern de Munique. Um Bayern mais ou menos, viu, Paulo? Vou passada rápida só em alguns nomes. Brian Laudrup, Effenberg, Olaf Thon, Christian Ziege, Augenthaler, Kohler. E você sabe que com essa passada já vai pintar o comentário, né? Tem que ter meu time de botão desse Bayern, né? Bayern, né? É verdade. Tá na lista. Onde fica a lista, hein? Mas tá na lista. Um Bayernzaço que jogava naquele lindo estádio do Olympia Park que um dia você conheceu. Paulo Júnior me deve fotos até hoje. Te dei uma foto, hein? Um duelo. E um abrigo. Um abrigo que mora no meu cabide número 1, meu cabide principal é onde... Apesar que eu tô pensando aqui, eu acho que aquilo não chama de abrigo, viu? Não é abrigo? Aquilo é aquele moletom canguru. Eu acho que aquilo não chama de abrigo, não. Bayern e Estrela Vermelha, um duelo complicado com primeira mão em Munique. E o Estrela Vermelha, veja você, bateu o time alemão de virada, com gols de Pansev, quase no intervalo, e Savicevic. O time alemão saiu na frente entre 20 e 25 minutos aproximadamente do primeiro tempo. O primeiro gol, inclusive, que foi, como eu disse, nos acréscimos do primeiro tempo, foi em um contra-ataque que consagra alguns dos relatos que a pesquisa deste programa encontrou de que o Estrela Vermelha, apesar de muito técnico, era muito forte, era fatal nesse quesito, no contragolpe. E ainda havia, naturalmente, apesar da grande vitória na Alemanha e boa parte do caminho andado, um jogo complicado em casa, o jogo da volta. E neste jogo da volta a gente chama a cereja do bolo. Grandes jogos, grandes conquistas. A cereja do bolo. Paulo Júnior, tem no YouTube, hein? Tem. Eu recomendo vivamente, só pela atmosfera. Uma loucura o que foi esse jogo de volta em Belgrado. Como você disse, a cereja do bolo ficou para a volta da semifinal, até porque depois a gente vai tratar da final. A final terminou 0-0 e esse é um grande jogo, né? 80 mil torcedores em Belgrado contra um time alemão, país que também enfrentava um momento político bastante denso, e ele está na memória do futebol de forma tão presente, quem sabe até mais, do que a final que a gente vai falar daqui a pouco. Contribui para isso, repetindo, esse clima especialmente bélico vivido entre os jogos, com o lançamento de mísseis vindos da Croácia. No estádio, onde a guerra ganha simbolismos estéticos bem diferentes, o clima faria inveja a qualquer época de Copa Libertadores. Como você disse, Leandro e a mim, um climaço em Belgrado. E gostei da referência a Libertadores. Acho que tem essa parte da Europa que, quando dá para fazer festa, a coisa
é de fato pesada. 25 minutos de jogo, 1-0, gol de Mihailovic, de falta, sua especialidade, pegando no contrapé do goleiro alemão Aumann. Temos o gol que abre o placar, Estrela Vermelha 1, Bayern de Munique 0, jogo de volta da semifinal da Copa dos Campeões. Igrača sa fantastično jakim udarcem Sinišu Mihajlovića. Da li je ovo trenutak istorije fudbala? Da li je ovo gol koji vodi Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona? Siniša Mihajlović. 27. 28. minut. 1-0 za Crvenu zvezdu. Goli zvezdina fudbalska školjka od veselja, od radosti. 1-0 Estrela Vermelha, e dizem que a família a família da loja que vendia sinalizadores em Belgrado vive do dinheiro dessa semana até hoje. A fortuna adquirida de tanto sinalizador comprado pela massa do Alvirrubro. Mas nem tudo foi alegria. Na segunda etapa, o Bayern de Munique, forte para diabo, virou o jogo aos 17 e aos 21. O mesmo enredo, portanto, do jogo de ida, né? O time visitante sai perdendo, mas consegue virar e, no caso, empatar o duelo agregado, levando o confronto para uma perspectiva de disputa em pênaltis. E foram 25 minutos inesquecíveis com este empate, com esse placar pendurado, pendendo para um lado e para o outro. O primeiro gol do Bayern de Munique, do Augenthaler, também de falta, foi um frangaço, aquele frango de almanaque do Stojanovic, que foi agarrar a bola no chão e deixou ela passar no meio dos braços e depois entre os dois joelhos. Esse é o frango, né? Frangão mesmo. O goleiro vai sair do gol e escorrega, não é frango. Exato. Frango é esse, frangaço, né? Que é o glu-glu-glu, a bola passando debaixo das cadeiras. O segundo gol do Bayern foi marcado pelo Bender, mas foi um presentaço da zaga, um cruzamento, o zagueirão hesitou, não foi nem de cabeça nem com o pé, a bola bateu no joelhão e sobrou no pé do Bender, que colocou para a rede. E aí veio o fantasma, né? Se o Milan e o Real Madrid foram times que classificaram, eliminaram o Estrela Vermelha anos antes, mas por muito pouco, estava com cara de que o Bayern também ia repetir o feito do time italiano e do time espanhol. Mas o futebol reservava a Paulo Júnior um gol dos mais absurdos de sempre. Também vale assistir no YouTube, mas a gente vai tentar descrever e depois ouvir. Jogadaça de Jugovic, a bola sobrou para Prosinec, depois para Mihailovic, que cruzou, e Augenthaler, aos 45 minutos do segundo tempo, marcou o gol contra mais improvável possível para um jogo com essa atmosfera, com esse nível, com tanto equilíbrio. Ele cortou o cruzamento, mas encobriu o goleiro, que não conseguiu tocar a bola, tirar a bola para escanteio. Gol bizarro e com certeza o gol mais festejado da história do clube. Um gol que caiu realmente do céu. A gente vai ouvir esse gol contra histórico que dá a vaga na final para o Estrela Vermelha. Ispred njega brži Effenberg. Jugović do Pančeva, Jugović. Prosinečki je tu, Prosinečki. Mihajlović u sredinu. Crvene zvezde. Čitav Bayernov tim je na travi. Nokautirani su futboleri Bayerna. Se não ficou claro, é bom a gente fazer justiça, viu, Paulo? Porque tudo bem, foi o Augenthaler que cortou a bola, ele espanou, a bola sobe muito. Dá tempo do goleiro se posicionar e dar aquele tapinha por cima, assim, por cima da trave. A falha foi muito mais do Aumann, do goleiro. É um lance que é todo do goleiro. É o goleiro que você. É o lance que você vai embora do jogo na várzea e fala, perdemos por causa do goleiro. Assim, a bola subiu pra cacete. O Aumann
lamentável. Vale lembrar que o Estrela Vermelha alinhou com o frango do Stojanovic no gol, Belodedic, Romeno, Radinovic, Marovic e Sabadanovic, Mihalovic, Jugovic, Prozinec, Savicevic, Pansev e Binic. Ufa, a vaga, afinal, estava assegurada e a passagem, veja você, hein, para Bari. Está carimbada. É mole? Não é possível. O duelo em Bari reuniria Estrela Vermelha e Olympique de Marselha. Era hora de enfrentar Papin, Abedi Pelé, o flamenguista Moser e companhia limitada. Que esse negócio de companhia ilimitada não existe. Que não existe. É limitada. Não existe companhia limitada. Só tem 11 em campo. Uma final com toques, a gente foi descobrir isso depois, com toques de anticlímax, já que o jogo foi ruim para Dedéu e entrou para a história da Copa dos Campeões como uma final lúgubre. Foi uma final que lembra, inclusive, o jogo do Tetra em 94, a seleção brasileira contra a Itália. Muito se esperava de futebol, de ataques e tudo mais, mas o jogo, na verdade, foi um jogo de xadrez, no pior sentido da palavra, com todo o perdão a Felipe Nobre Figueiredo. Um jogo arrastado até os penais, Paulo Júnior. Muita tensão, nenhuma bola na rede e... Acho que tem gente que fala, mas o jogo foi bom apesar de não ter gol. Mas uma final, jogo único, 0-0, não dá pra negar que tem que ser muito boa pra não haver frustração. E quando a coisa já começa a caminhar pro empate, dificilmente alguém vai se arriscar. Você tem uma fala de Mihailovic sobre isso? Exato, porque a gente está falando de que o jogo foi arrastado, foi apertado, foi um jogo de xadrez, mas mais tarde descobriu-se que foi do jeito que o Estrela Vermelha queria. O Mihailovic falou depois da partida, se tivesse, abrindo aspas para ele, se tivéssemos encarado o jogo com mentalidade atacante, teríamos provavelmente perdido. Não só porque o Marselha era melhor do que a gente, mas também porque estavam mais habituados a grandes jogos como este. Tínhamos um time cheio de jogadores de 21, 22 e 23 anos. Então, o Estrela Vermelha, com todo aquele ímpeto, aquela qualidade técnica, teve a humildade de dar uma segurada, dar um passinho para trás e fazer com que o jogo se tornasse chato para assistir, mas competitivo para quem estava dentro de campo com peças teoricamente mais fracas do que o seu adversário. Chegamos aos pênaltis e nas cobranças, Stojanovic, do frango na semifinal, defendeu a primeira cobrança do grande mítico Amorô e abriu o caminho para que Prozinec... Agora você vai me pegar de novo, Leandro. Eu sabia que o seu idioma tá melhor do que o meu. Eu gosto dos Balcãs. Então manda essa. Binic, Belodedic, Prozinec, Binic, Belodedic, Mihailovic e Pansev batessem, convertessem em gol e ratificassem a conquista europeia por parte dos iugoslavos. E nada como uma disputa por pênaltis para salvar um goleiro que levou um frango, né? O goleirão se recuperou logo na primeira cobrança e abriu caminho para que os jogadores do Estrela Vermelha batessem com mais tranquilidade, bateram sempre em vantagem e acabaram com o título. Vamos ouvir então, primeiro a cobrança defendida, o pênalti do Amorô defendido pelo Stojanovic, e depois a cobrança definitiva, a bola que ao tocar no barbante deu a orelhuda para o time iugoslavo. Manuel Amoros e Stevan Stojanovic. Dugačak zalet Amorosa. Amoros se zaustavio, Stojanovic brani. Stevan Stojanovic, heroj u 120 minuta igre na terenu, kruniše svoju, bio strelac za Crvenu zvezdu, sada je dugo nameštao loptu, odlučujući trenutak utakmice. Darko Pančev i Olmeta. Darko Pančev, Crvena zvezda je šampion Evrope! Crvena zvezda je pobednik Kupa evropskih šampiona! Najveći uspeh jugoslovenskog klubskog fudbala! Darko
kopac za Crvene zvezde. Pozlatila je naš crveno-beli tim. Kakva radost na stadionu Sveti Nikola. Kakvo veselje među 15-20 hiljada delija. Pogledajmo još. Que baita idioma. Que loucura, hein? Que loucura, Nossa, ensandecido. Como a gente passou botão por botão lá pra frente, a gente vai beber a comemoração do Estrela Vermelha. O Estrela Vermelha acaba de ser campeão da Copa dos Campeões e a gente tem uma lista aqui de pequenas histórias curtinhas, também sobre o desfecho deste elenco. A primeira delas dá conta de suborno. Isso a gente soube anos depois. O Savicevic disse a Associated Press, né, que é uma agência de notícias, AP, né? A famosa AP, que o time iugoslavo, alguns jogadores foram assediados com proposta de suborno, abrindo aspas para ele. Não é segredo nenhum. Digo isso há algum tempo e nunca neguei. 500 mil marcos nos foram oferecidos. Recusamos porque isso não está no nosso caráter. Todos nós soubemos disso. Perguntem, por exemplo, ao Stojanovic ou ao Prosinec. Acusação pesada, e seja como for, o Olympique, que foi campeão no ano seguinte, né? Foi campeão da Copa dos Campeões e acabou tendo algumas fraudes ali, inclusive descobertas em cenário nacional. Foi uma história que eu não tenho aqui os detalhes de cabeça, mas de fato o Olympique estaria envolvido pouco tempo depois em comprovações de falcatruas, ou seja, dava ainda mais força para essa versão que o Savicevic contou, e muito legal que eles não tenham aceitado e tenham jogado a bola que jogaram. Que história chata, né? Imagina você lá, torcedor do Olympique, ter que saber que perdeu a final e que ainda de alguma forma tentou se comprar a final, né? Outra historinha, Stojkovic, importantíssimo nos anos anteriores à conquista de 91, tinha sido vendido exatamente ao Olympique e assistiu a final de Bari no banco de reservas. Ele teve uma temporada ruim no clube francês, então não aconteceu o encontro de um ex-jogador do Estrela Vermelha com o seu ex-clube na grande final, no jogo mais esperado da Europa. Bancão, quando chegou na França. Exato, ele jogou os minutos finais, se eu não estou enganado, dessa partida, mas não tenho certeza. De toda forma, tem para um site português, ele falou recentemente aí que das tristezas que ele teve porque fazia parte de um time que perdeu a final, essa foi a menos dolorosa, porque tinha muitos amigos do outro lado comemorando. Esse título do Estrela Vermelha foi a despedida da Iugoslávia, pelo menos a despedida formal da Iugoslávia do futebol de topo. Mesmo jogando a Copa de 98, esse acho que foi um marco, foi o momento de despedida da bandeira iugoslava do futebol propriamente dito. O desmembramento da Federação Iugoslava acelerou inclusive o desmantelamento deste elenco. O Prosinec, por exemplo, mudou-se para a Espanha logo em seguida, e o Pansev, o Mihailovic e o Savicevic foram também para a Europa, já estavam na Europa, mas foram para a Itália, e o Estrela Vermelha nunca mais montou um quadro tão forte quanto esse. No fim da temporada seguinte, todos os outros jogadores de linha da final também já estavam fora dos quadros do Estrela. Outra historinha, o time viria a ser campeão do mundo em dezembro de 91, bateu o Colo-Colo por 3-0, sem grandes dificuldades. 2 gols de Jugovic e 1 de Pansev. Antes disso, na Supercopa da UEFA, os iugoslavos perderam 1-0 para o Manchester United de Schmeichel e Paul Ince. Vale lembrar, né, Paulo, que por causa da guerra na Iugoslávia, a Supercopa, que era disputada em ida e volta, teve só a ida. E a ida foi em Manchester. Então, imagina o tamanho da perda técnica, né? Porque, afinal de contas, um jogo que era para ser mata-mata. Jogo único na casa do inimigo. Exatamente. E certamente custou a taça 1-0. Dava para levar para Belgrado e ver no que ia dar. Em 91, 92, o Estrela Vermelha foi tricampeão iugoslavo, mas essa competição de 91, 92 foi a primeira disputada apenas por times da Sérvia e de Montenegro. Os times croatas e os eslovenos, por exemplo, estavam fora. Voltariam a vencer o campeonato iugoslavo ou o campeonato sérvio só em 95 e depois em 2000, o time do Estrela Vermelha. E nessa campanha de 91,
vale lembrar, na verdade, na campanha de 90-91, Estrela Vermelha e Dinamo de Zagreb se enfrentaram e foi um confronto horroroso, envolvendo inclusive jogadores. E nas rodadas finais desse campeonato de 91, eles se enfrentaram, um ano depois, né, eles se enfrentaram no mesmo estádio. E o que aconteceu? O time de Estrela Vermelha vencia por 2-0 e deixou que o placar fosse revertido. Para ser mais claro, o confronto em 1990 tinha relação direta com as eleições pela independência da Croácia. Então, os ânimos estavam muito exaltados entre as duas torcidas. O Dinamo Zagreb é croata, é muito identificado, inclusive, com a causa croata, enquanto a Estrela Vermelha é o time do orgulho sérvio, digamos assim. Então, nesse confronto, inclusive, você lembra, não sei se você lembra, Paulo, do Boban dando uma voadora num policial? Sim, né? esse jogo. Esse é o jogo. E um ano depois, o Estrela Vermelha já era o campeão, já vencia por 2-0, mas o Prosinec foi um dos que admitiu tempo depois que era melhor deixar a virada acontecer. Deixa o Dinamo Zagreb ganhar, a gente já ganhou o campeonato, é melhor não arrumar confusão aqui na casa dos outros. Perderam de propósito para evitar uma repetição de cenas violentíssimas como as que aconteceram em 1990. Outra história, o tricampeonato iugoslavo acabou com 3 rodadas de antecipação por conta da guerra de independência da Bósnia. Como você disse, né, todo esse momento de divisão do território, o próprio futebol iugoslavo saindo de cena e um campeonato interrompido, né? Talvez das mais claras intervenções num clima de guerra diante do futebol, né? Não deu nem para terminar o campeonato. E já que a gente, só para um detalhezinho, a gente falou Olympique de Marseille campeão um ano depois, são 2 mesmo, né? Que 92 é o Barcelona, né? Isso, que vai pegar verdade. O São Paulo no Mundial, 93 é o Olympique Milan. Então voltaria à final 2 anos depois. É isso mesmo. E vale lembrar que na temporada seguinte, Copa dos Campeões disputada em grupos, mas o Estrela Vermelha mal pôde defender o título. Pelo menos não pôde em casa. O time atuou na Bulgária e na Hungria nos jogos em casa, porque a Iugoslávia estava impraticável. E, até por isso, nem passou de fase. O que o meu time de botão, nem eu nem Paulo conseguimos descobrir, é por que diabos o uniforme do Estrela Vermelha tinha o logotipo da Puma do avesso. Do avesso? O Puma da Puma tava pulando pro outro lado. Rapaz, eu confesso que não reparei nisso não. Essa eu nunca consegui entender, mas fica também pro folclore, futebol em tempos de guerra, e um momento... nunca calhou tanto um momento certo para um time fazer história e dar fantasia ao seu torcedor como esse Estrela Vermelha de 91. Forjado com muitos anos de paciência até conseguir o que conseguiu. É isso, Paulo Júnior. É isso. História que envolve muita coisa de extracampo. Com certeza o ouvinte ligado aí no meu time de botão ou já pesquisou mais, ou já ouviu falar de outras coisas. E claro que o programa é curto, é um resumão da temporada. Tem muita história para falar, né? De futebol na Iugoslávia, de onde esses caras foram parar, como que as seleções foram se reorganizando. De toda forma, uma grande história, né? Uma seleção fora do eixão, né? Da dominação que a gente está acostumado hoje na Europa, ganhando a Copa dos Campeões e ganhando com todos os méritos. Era um baita de um time. O programa Meu Time de Botão é parceiro do site Botões Clássicos, botõesclássicos.com.br. O trabalho artesanal, praticamente, de Luciano Araújo fazendo times de botão de verdade. Ele pega por exemplo, o Estrela Vermelha de 91 e emula a camisa desse time nos botões, e aí vende pra você, e você brinca no Estrelão e joga pra cacete, toca do Jugovic pro Savicevic, pro Prosinec. É um parceiro nosso. Em breve você ouvinte terá novidades, inclusive, sobre essa parceria. Entre agora em botõesclássicos.com.br. E um abraço pro Luciano. Um abraço pra você também, Paulo Júnior. Valeu, um abraço. E a gente volta semana que vem. Exatamente. E quem teve a paciência, a fineza e a elegância de nos acompanhar até o fim deste podcast, por favor, dê o seu retorno pra gente. Se você quer que a gente fale de algum time específico, tem saudade de algum quadro
ou curiosidade sobre algum time que você ainda não ouviu aqui e não ouviu em muitos lugares, pode dar a sua sugestão pra gente, que a gente somos tudo ouvido. Grande abraço, até a próxima.